Boa noite com a RFM, este é o Rocha no Ar. A minha convidada de hoje é uma mulher que conhece os instrumentos que nos levam ao sucesso. Ela faz sessões de coaching onde a palavra perder não entra, certo? Certíssimo. Luísa Vasconcelos está na RFM. Luísa, terça-feira é um bom dia para fazermos uma sessão de coaching. Perfeito, é um dia perfeito. E um programa de rádio também Perfeito. serve o propósito. Sim, já não estamos sob o efeito do fim de semana, a segunda-feira já não tem aquele peso, portanto é perfeito. É verdade que nas tuas sessões a palavra perder fica sempre à porta? Fica porque o nosso objetivo é trabalhar o potencial de cada pessoa. Então se estivermos já a pensar em termos de aquilo que a pessoa pode perder, já não é um bom princípio. Não é? Claro. Então o que nós queremos é pensar como é que podemos pôr a pessoa a ganhar, como é que podemos trabalhar os seus talentos, trabalhar competências e alinhá-la de acordo com aquilo que são os seus objetivos e os seus sonhos. Ou seja, em vez de nos focarmos em algumas limitações que eventualmente possamos ter, é ir buscar os pontos fortes Exatamente. E trabalhá-los e fortalecê-los. Fortalecer o músculo. Sim. Tem-se falado muito de coaching e também por causa da seleção, não é? Exatamente. Com as declarações do Éder. Há pessoas a fazer coaching aos jogadores da seleção. Sim, faz todo o sentido, mas o coaching ainda é uma área que está pouco divulgada e é muito ainda um trabalho de bastidores, sobretudo nas profissões de alto desempenho. É um trabalho feito muito na retaguarda, porque é um trabalho mental, é um trabalho psicológico, é um trabalho quase de claque e de treinador também. Sim, sem dúvida. Então o que é o mental coaching? Que é aquilo que a Susana Torres, a mulher que o Éder falou, não é? Susana Torres, ela falou, faz mental coaching. O que é isto do mental coaching? Em termos muito práticos, um jogador, não é, está preparado para enfrentar o seu adversário, não é? Que é a pessoa ou as pessoas que vai ter à sua frente. A quem tem de roubar a bola, exatamente. não é? Claro. No entanto, há um adversário que pode ser muito mais poderoso, que é a mente dele. E se a mente dele não estiver a jogar a favor dele, estiver na outra equipa, exatamente, os resultados não vão ser muito positivos. Sim. E é esse trabalho que se faz, é um bocado treinar a mente de cada pessoa a funcionar de acordo com os objetivos dela, a pô-la a ganhar. No fundo é como se a mente funcionasse como uma claque interna de apoio que e de motivação. De vez em quando é acionada e está ali na hora H. Sim. E o teu local de trabalho? Tu fazes os teus próprios horários? Onde é que dás sessões de coaching? É onde o cliente quiser? Sim, eu sou muito nómada, não é? Não tens um escritório fixo? Neste momento não. Porquê? Porque os meus clientes estão em todo o país, não é? E muitas vezes precisam de treinar a melhoria de competências ou fazer o trabalho interno de motivação nos seus locais de trabalho. E tu ajudas nessa parte? E eu parte? ajudo, ou seja, vou ao encontro de... Então, mas vamos começar do início. Um cliente chega ao pé de ti e o que é que ele te pede? Ele estipula objetivos logo no início. Vamos falar de um caso concreto, não tens de dizer nomes, obviamente, nem podes, mas dá-nos um exemplo concreto. Há pessoas que têm uma noção mais clara daquilo que querem trabalhar. Por exemplo, autoconfiança, liderança, carisma, foram promovidos e agora têm que lidar com uma equipa e querem perceber como é que fazem essa alteração na sua imagem, no seu discurso. E aí sim, começamos a trabalhar tendo em mente este objetivo. Há outras pessoas que no início têm uma espécie de mal-estar, como se algo deixasse de funcionar. Já não estão bem com uma área da vida, ou na casa onde estão, ou com o grupo de amigos. Sabem que qualquer coisa não está a funcionar. E é esse mal-estar que os leva a procurar uma solução. É como reencontrarmos um equilíbrio, não é? Sim. Tem partes da minha vida que estão bem, outras que estão menos bem. Vamos trabalhar a parte que está menos bem, não é? Mas sempre de um ponto de vista de futuro, não é? Exatamente, sim. O coaching foca-se no futuro. Podemos ir ao passado, não é? Perceber talvez porque é que algum valor não está a funcionar bem no meio profissional, o que é que está a limitar aquela pessoa em termos daquilo que quer atingir. Vamos por aí. Quais são assim as principais limitações que tu encontras nos teus clientes? De uma forma geral, nós achamos que o que é que nos limita? O que é que nos faz não alcançar resultados que tanto ambicionamos, por exemplo? A falta de confiança nos nossos talentos, o acharmos que não merecemos a felicidade
Esta é profunda, mas limita muito o nosso desempenho, o acharmos que não somos capazes de. Estas são as bases daquilo que nos condiciona. E depois é preciso perceber de onde é que isto vem, não é? Quem é que nos contou essa história? Quem é que nos disse isso, Quem não é? é que nos disse isso? Com que legitimidade? Exato, e se essa história ainda faz sentido, não é? Mas esse trabalho de questionar, não é? De tomarmos essa consciência de, espera aí, eu estou a achar mesmo isto, é um trabalho teu também ajudas o cliente a chegar lá. Nós começamos sempre por fazer uma espécie de relatório de estado atual, não é? Ai, adoro. Estado da arte. Exatamente. Como é que estão as coisas, o que é para manter, o que é para eliminar. E às vezes a pessoa não tem resposta para isso sequer, não é? Porque pode estar completamente confusa. Já fizeste sessões de coaching na praia? Já por acaso sim. Sério? Sim. Até é bastante comum. E em que contexto é que fazes essas sessões na praia? Sobretudo quando os meus clientes trabalham em zonas de alta pressão, não é? Sim. E precisam assim de um um ambiente cenário fora. mais relaxante. Bem visto. Sobretudo pessoas que trabalham em ambiente de consultório não gostam de estar a fazer sessões de coaching em ambiente de consultório. Sim. Então, nós tentamos sair sempre e encontrar ali um espaço que lhes seja agradável. E a praia, uma esplanada. Praia, parece muito o bem. O som do mar é ótimo. Era possível subir ao palco, imaginando o contexto do Somni, e fazer coaching para 40 mil pessoas ao mesmo tempo? Sim, se houvesse uma estrutura, um objetivo em comum. Tem que haver um objetivo em sim. comum, não é? Ali podia ser dançar até não aguentar mais, por exemplo. Dar o máximo na dança, ou por exemplo. Cada pessoa pensar no mantra ideal para celebrar Qualquer whatever, coisa, não é? Qualquer coisa. Naquele momento. Sim. Como é que é a vida de uma coach? Como é que é a tua vida, habitualmente? Como tu dizias, eu sou nómada, não tenho um escritório, eu vou onde os clientes me pedem. O meu trabalho, como eu já disse, é muito de bastidores. Então, os meus clientes chegam sobretudo através de referências, porque é um trabalho muito confidencial. Sim. Então, é alguém que esteve contigo e que passa boas referências, quem tem um amigo também podia beneficiar e acaba por ser o passa-palavra, não é? Exato. E depois tem essa parte divertida de poder ter vários escritórios, o que para mim vai ao encontro daquilo que eu sempre desejei, não é? Que é não ter aquela rotina das 9 às 6. Sim, não tens um dia igual. Não, e ajustar os meus horários aos horários dos meus clientes. Pode ser um hospital às 3 da manhã, portanto, pode ser o que for, o que tiver Muito de ser. bom. Vamos falar das técnicas, as ferramentas que utilizas para, enfim, potenciar o sucesso nas pessoas que te procuram. E nos trabalhos de casa, que tu falaste aqui. São essenciais. Então, que técnicas são estas, Luísa? Imaginemos que a pessoa está num momento de confusão, como eu disse há pouco. Nós vamos trabalhar o seu autoconhecimento. Porque a pessoa pode ter entrado numa rotina e em piloto automático, não é? E ter deixado de pensar um bocadinho naquilo que realmente quer, naquilo que gostaria de fazer a seguir, nas pessoas que têm à sua volta. E tu fazes esse despertar de consciência. No fundo, que é preciso. O objetivo é pôr a pessoa a levitar em relação à sua própria vida e ao seu dia-a-dia, como observadora do seu dia-a-dia. E fazendo perguntas, não é? Assim Fazendo tudo perguntas, processa. exatamente. E há outros trabalhos de casa, não é? Como, por exemplo, exemplifica-me um São, trabalho por de casa. exemplo, reflexões que não fazem sentido ser feitas na frente do coach, porque não funcionam. É necessário um espaço tranquilo, um bocadinho de solidão, e então envio umas quantas perguntas, não é? Depois da sessão, e a ideia é a pessoa responder o mais sinceramente possível. Okay. Que perguntas? Que tipo de perguntas é que... O que é que poderíamos refletir agora nos próximos minutos sobre o quê, Susana? Susana, chamei-te Susana. Sim. Susana é a coach do Éden. Exatamente. Luísa, podíamos refletir sobre o quê? Por exemplo, equilíbrios, não é? Sim. Equilíbrios entre aquilo que a pessoa dá e recebe no seu dia-a-dia. Porque muitas pessoas se queixam que estão extremamente cansadas e que não têm ajuda de ninguém. Que dão muito, mas recebem pouco. Exatamente. Ok, então vamos refletir sobre isso. Como é que poderíamos inverter a situação? Este é o Rocha no Ar na RFM e há um telefonema do Nilton que está a correr o mundo. O Nilton telefonou para a Federação Francesa de Futebol para tentar comprar aquele autocarro que estava todo decorado com a palavra campeões. Agora ficou, e merci, agora ficou sem uso. Houve este momento no site da RFM.
em rfm.sap.pt. Luísa Vasconcelos é coach? Foi excesso de confiança dos franceses ou foi humildade da nossa seleção? Como é que vês esta final? Do lado francês, acho que houve mesmo excesso de confiança. Foi foco em demasia. Podiam contratar um coach para... Se calhar até contrataram, só que o que faltou um bocadinho foi o plano B. Ok, o que é que acontece se eu não ganhar? Que é super importante também. E nesse aspecto não houve muita preparação. Vá. O que é que dirias agora ao grupo francês, não é? Porque os nossos estão bem, os nossos agora, durante se calhar algum tempo, vão andar motivados e com a confiança nos píncaros. Mas o que é que se diz a um grupo como a França que tinha excesso de confiança, precisamente, e que de repente perdeu tudo? É um bocado fazê-los voltar a pensar nas motivações do início dos jogos da seleção. Porque podem ter perdido no caminho as motivações pessoais e as motivações do grupo, que normalmente são valores bem mais positivos do que o não saber perder. Então, Sim. voltar um bocado a isso, à essência, não é? Do estar ao serviço de uma nação, do querer dar alegria, do ser exemplo. Esses valores têm que ser mais importantes do que fazer birra, não é? Sim, claro. Foi em grande parte o que aconteceu. E sabes da petição que está a decorrer para repetirem a final do Europeu. O que é que tens a dizer sobre isso? Sim, é ridículo, não é? Achas que eles não têm conhecimento que isso dá para fazer com a boxe? Eles voltam a ver a final. Pegam no comando da boxe, meus amigos, e voltam a ver a final. Não é preciso petição. Eu acho que é mesmo um caso intenso de anestesia. Estão completamente anestesiados e não querem ver a realidade. A contratação de um coach nesta fase também seria importante. Fazia bem. Há sempre dois lados, não é? E nós, felizmente, desta vez somos o lado animado. Estamos do lado dos que ganharam. Isso dá-nos já estava na altura. Um ânimo fantástico, é verdade. Isto tem impacto na alegria nacional e na produtividade nos próximos tempos. Claro, é uma onda de motivação. Mesmo as pessoas que não prestam muita atenção ao futebol, é impossível não ficarem contaminados, não é? Com a alegria e com essa onda de energia positiva. Portanto, era o melhor que podia acontecer. Vamos aproveitar. Esta onda não dura sempre. Claro. Vamos aproveitá-la. Este é o Rocha no Ar na RFM com a Luísa Vasconcelos, uma mulher que conhece as ferramentas que nos podem levar ao sucesso e está aqui na RFM a falar-nos também do trabalho que faz. É coach, ajuda muita gente a alcançar resultados. Tu elegeste uma palavra que consideras muito importante em 2016. Porquê consistência? Porque as pessoas muitas vezes desistem cedo demais dos seus objetivos e dos seus sonhos. E esse músculo da insistência é super importante. Tanto para mudar de emprego, para mudar de país, para criar um negócio, para escrever um livro. Para ganhar um campeonato da Europa. Seja o que for, é necessário consistência nessa forma de ver o dia-a-dia. Sim, no fundo é aquilo que nos pode demover antes de mais, não é? A desmotivação, não me apetece, estou cansado, não é? É isso. Ou ouvirmos em demasia o feedback das outras pessoas que nos rodeiam e que nem sempre é muito positivo e que nem sempre nos ajuda e isso faz-nos desistir. Então não tens vontade de mandar recados para os amigos dos teus clientes ou para os chefes ou para naquele dia? Às vezes na brincadeira digo, dê-me o número de telefone desta pessoa que eu vou já falar com ela. Não encha a cabeça do meu cliente. Isto resolve-se já. Mas não, obviamente há que respeitar os ritmos. Mas como é que se lida, como é que devemos lidar com essas vozes que nos dizem não és capaz, ou isso não vai dar, ou isto está tudo muito mal, isto não... Como é que lidamos com isso? Primeiro é perceber mesmo de onde é que vem essa história, não é? Se foi alguém que nos disse isso e se essa pessoa é assim tão entendida na matéria que justifique a nossa falta de ação. Sim. E às vezes concluímos que damos demasiado valor a opiniões de pessoas que não são especialistas na matéria e que simplesmente são amadoras nestes temas, estão a dar a sua opinião pessoal e nós estamos a avançar ou a não avançar
tendo em conta essas opiniões, que nem sempre são as mais adequadas àquilo que nós precisamos. Sim, às vezes podem ser pessoas com quem temos uma grande ligação, damos muita credibilidade, mas não são especialistas, não é? E tu acabas por fazer com que as pessoas deixem à terra e percebam, calma, se calhar não estou a ouvir a pessoa certa. Exato. Luísa Vasconcelos, queres vir fazer coaching à Zambujeira do Mar? É um bom cenário, não é? Sem dúvida. Tu adoras até a praia. Eu estou habituada, portanto. Tu até fazes coaching na praia. Exatamente. É verdade, se ligaste o rádio agora, a minha convidada, que é a Luísa Vasconcelos, que é coach, tem feito muitas sessões de coaching na praia, mas não é na toalha. Não é na toalha. Mas poderias, imagina, fazer uma sessão de coaching com a Cia ou com o DJ Steve Aoki. Era brutal. Iam dar o melhor concerto das suas vidas, provavelmente. Até porque a música deles também é inspiradora. A música pode transformar vidas. Portanto, acho que faz todo sentido. Potenciar resultados. Exatamente. Onde é que se aprende o coaching? Atualmente em Portugal já há muitas escolas de coaching, não é? Ou então no estrangeiro. Onde é que, qual foi a tua... Tu és açoriana. Sim, eu sou açoriana. Vieste de São Miguel. Sim, fala um bocadinho da tua história. Vieste de São Miguel. Sim, eu vim com 18 anos, vim para a faculdade, não é? E foi ótimo porque era alguma coisa que já fazia parte da minha essência. E qual foi a tua formação? Eu tirei clássicas, latim, grego e português. Depois passei por direito e depois fui para o marketing e cheguei à parte do training e do coaching. Que giro. Então tu foste provavelmente das poucas portuguesas que perceberam os agradecimentos de Fernando Santos. A certa altura ele começou a falar em grego. Exatamente. Sim, e fez todo o sentido. Fez-te sentido, sem legendas? Ele falou grego moderno, que não é o que nós aprendemos, é o grego antigo. E o moderno é mais difícil. É diferente, sim. É um pouco chegar à Grécia e as pessoas olharem, não é? E pensarem de onde é que esta saiu, se começarmos a falar grego antigo. Como é que nós sabemos que estamos perante um bom líder? Tu acabas por treinar competências de liderança. Quais são os sintomas da boa liderança? Carisma. E isto é algo que ou se tem ou dificilmente se arranja, não é? Pronto, aquela energia que apetece estar ao pé de, não é? Alguém que nos motiva, que nos passa energia positiva. É essa a definição de carisma? Essa é a definição de carisma, que é fundamental num líder. E num líder de hoje em dia, mais ainda. Sim, sem dúvida. Os próprios conceitos de liderança têm mudado muito. Aqueles modelos ditatoriais do eu digo e tu fazes, já não funcionam muito bem. É o modelo do chefe, não é? Exatamente. E agora então com os millennials e com as alterações no mundo laboral, funcionam cada vez menos, não é? Sim. Então um bom líder é aquele que transforma também o potencial dos seus colaboradores. Acaba por ter que ser um coach. Sem também, dúvida, não sim. E vai buscar muitas ferramentas ao coaching. A escuta ativa, não é? O ouvir mais do que falar, para perceber, lá está, os talentos dos seus colaboradores, a forma como se dá feedback positivo, em vez de se querer ser boa pessoa, não é? Sim, feedback. Essas diferenças é o que faz um bom líder hoje em dia. Então já vamos analisar, à luz desses conceitos, Cristiano Ronaldo foi um líder neste europeu. Já vamos saber de que forma é que nos pode inspirar no futuro. Estamos ainda a viver a alegria do europeu, a alegria de termos, parece incrível, não é? Exatamente. Estar a dizer, a verbalizar campeões que somos campeões da Europa, não é? Parece mentira. Mas é verdade e temos que acreditar. Repetir. É bom verbalizar, não é? Exatamente. Somos campeões da Europa. Quantas vezes é que devíamos dizer por dia? Várias vezes, uma espécie de mantra. Para termos consciência de que podemos repetir. E ser na nossa própria vida também. Sim. Somos campeões. Sou campeã. Sim, tem um efeito positivo. Logo de manhã, em frente ao espelho, é algo que recomendo. Sim. Vamos analisar. Cristiano Ronaldo, há pouco falaste das características de um líder, em oposição àquelas noções de liderança mais arcaicas. Cristiano Ronaldo foi um líder no europeu. Sim, eu acho que foi um excelente líder, porque um líder dá espaço às pessoas que fazem parte da sua equipa e ele fez isso, não é? A parte do carisma, acho que não há muito a dizer. É inquestionável. Ele tem, não é? A forma como incentiva as pessoas que o rodeiam e ele podia ser só ego, não é?
E não é. Sim. Eu acho que ele também já amadureceu, mas ele usa o ego e a força da marca Cristiano Ronaldo e põe isso a funcionar para cada membro da equipa. E até para o treinador, porque nós vimos na final, não é? Que ele também ajudou ali um bocado. Ajudou muito, parecia quase a sombra do Fernando Santos, não era? Houve ali uma altura em que eles estavam em perfeita sintonia, sem saber quase dos movimentos um do outro, trabalhavam quase em espelho. Exatamente, sim. Isso é fundamental num líder. Mas um líder não tem que dizer palavrões, não tem que... Não, depende do contexto, não é? Pode ser uma questão de emoção, não é? Exato, precisa de libertar a panela. Não é? Também é válido no coaching. Em alguns contextos pode não funcionar muito bem, nem ser bem aceito, mas tudo se trabalha. Luísa, mais 2 estratégias para termos sucesso. Tu és coach, para quem ligou o rádio agora explico muito rapidamente. A Luísa é coach, portanto é uma mulher que leva outros a alcançarem sucesso na vida profissional e pessoal. 2 estratégias para sermos felizes, que é isso que nós queremos. Acreditarmos que podemos ter tudo, sendo que o tudo é personalizado, ok? E que podemos ter equilíbrio entre as várias áreas da nossa vida, se nos rodearmos das pessoas certas, se não aceitarmos migalhas nas relações, se formos sempre sinceros com aquilo que são os nossos sonhos. É fundamental irmos por aí, a autenticidade, não é? Daquilo que nós queremos. Sim, é esse compromisso entre nós com os outros e nós connosco próprios, não é? Exatamente, também convém haver transparência da nossa parte e saber muito bem o que é que queremos da vida. E fazer pequenas paragens diárias para vermos tudo o que temos de bom já a acontecer no nosso dia-a-dia. Porque... Como é que podemos fazer isso? Exemplifica-me. Deixamos de trabalhar? Eu costumo dizer, as minhas clientes, sobretudo as mulheres, dizem que não têm tempo para nada. Mas o tempo arranja-se sempre, nem que seja é verdade. Quando se vai a conduzir, não é? Quando se está a tomar banho, quando se está a preparar o dia a seguir, há sempre quando se está a fazer arrumações, há sempre um momento em que podemos parar um bocadinho e pensar no que é que já temos que nos faz feliz, porque há sempre boas pessoas, boas situações, às vezes até desconhecidos que nos mimam. Portanto, os sinais estão em todo o lado, é só estarmos atentos a isso. Achas que os portugueses, no geral, fazem pouco isso? Acho que sim, acho que fazem pouco porque acho que se concentram em demasia no que não está tão bem, não é? E isso é alterável, é ressignificar, não é? Cada coisa que vai acontecendo. E também não é a partir do princípio que as coisas vão sempre correr mal, que é um bocadinho o que acontece. Sim. Ok. Há coisas que vão correr mal, mas também há muitas que vão correr muito bem. Isso é um bocado aquela lógica do copo meio cheio ou meio vazio. Ainda há pouco... Sim, ou das borboletas ou das traças. Nós vimos isso, não é? Há quem visse uma borboleta, há quem visse traças. É verdade. É a nossa capacidade de ressignificar. É verdade. E ainda usando a seleção para percebermos melhor, é aquela questão de nunca ganharam nenhum jogo, ou ganharam um jogo nos 90 Jogaram minutos. Jogaram muito mal, não sei, mas também não perdemos nenhum. Não é Exatamente. verdade? É que não perdemos nenhum. Qual é a nossa perspectiva? Qual é a perspectiva? E tu, no fundo, tu ajudas as pessoas a ver a perspectiva mais facilitadora. Exatamente. Eu estou sempre a alterar o foco para esse lado. Bem, tu tens noção que tens, agora usando a lógica dos 11 milhões, tens 11 milhões de portugueses a quem fazer isso. Pronto. No mínimo. Sim, no mínimo. Portanto, tu acordas a que horas? Acordas a que horas mesmo, Luísa? 8, 9. Não, sabes que os teus dias vão ser longos. Boa sorte com isso. Okay. Tu tens uma revista associada ao teu projeto onde acabas por revelar talentos, não é? Exatamente. A revista começou de forma muito orgânica, porque nós pensamos que, por que não ter uma plataforma de divulgação de talento, se é isso que nós também fazemos no nosso trabalho de coaching. Então a revista começou por ser um site onde abrimos as colaborações a vários temas e a quem quisesse mostrar as suas marcas, também às empreendedoras que trabalhavam connosco a criação de marcas, poderem ter uma plataforma para divulgar o que faziam, sem custos iniciais, que nós sabemos que a publicidade logo no início pode encarecer um bocado os orçamentos, não é? Então a revista começou por aí, descontraídamente, a mostrar-nos talento. E depois pensamos que havia lugar para ela.
E onde é que podemos aceder agora? Online, através do site bmeg.com.pt ou através de Printing on Demand. Ou seja, também há a possibilidade de receber a versão em papel da revista. Quando se subscreve, sim, não é? Sim, exatamente. Okay. Tu és certificada em aferição de credibilidade, não é? Queres explicar o que é isso? Quando consegues ver, tens um faro que vê se a pessoa é credível ou não. Esta certificação vem um bocadinho na sequência do meu trabalho na área dos recursos humanos. Não é? Foi onde tu começaste, não é? Exato, e quando se faz assessments, quando se faz trabalho de consultoria a acompanhar entrevistas, há certos aspectos de um colaborador, isto até parece um bocado mau, não é? Mas é importante estar atento às vezes uma pessoa pode estar muito bem preparada naquilo que são as perguntas-chave, não é? Mas depois basta ir online e já tem. Pronto. Mas tu detectas sinais, é isso? Essa diferença está nas microexpressões, na linguagem corporal. E é essa a frição de credibilidade. É se o corpo está alinhado com o discurso. Que giro. Olha, aquele francês que lesionou o Ronaldo Payet, pareceu-te honesto? Pareceu-te uma pessoa credível? Na minha opinião, pareceu-me uma estratégia. Até pela forma como o próprio público se comportou e pela forma como a equipa a partir daí se comportou. Mas eu acho que foi foco em demasia numa estratégia e depois não houve plano B. Não houve plano B, portanto, mesmo pela culatra. Sim, aquilo que podia ter sido uma grande desgraça, não é? Funcionou como foco para a nossa equipa, não é? Ter mais resultados. Portanto, obrigada. É mesmo, obrigada. Coitado, espero que Exato. O Cristiano recupere já, claro. mas foi pronto. É curioso, porque foi neste dia, 12 de julho de 1998, que a França ganhou o Campeonato Mundial de Futebol, que disputaram em casa. Desta vez, pronto, não foi o Mundial, foi o Europeu, não tiveram tanta sorte. Exatamente. Levaram connosco. Acontece. É um ciclo, fechado um ciclo. É mesmo. Luísa Vasconcelos na RFM no Racha no Ar. Junta-te à conversa, ainda tens tempo, tens o Facebook e subscreve o podcast deste programa no iTunes. Continuam a chegar imagens das últimas horas da festa. Portugal é campeão europeu. Agora foi o jogador João Moutinho que partilhou um vídeo filmado no avião dos campeões. Ao lado da janela onde ele ia aparecem 2 caças que escoltaram a seleção. Portanto vai ver, vale a pena. É no Instagram do João Moutinho. Vê o vídeo porque está de facto muito bom. Luísa Vasconcelos, o Facebook da RFM tem uma pergunta que eu acho que é pertinente responder. É enviada pela Fátima Madeira. Qual é a diferença entre coach e psicólogo? É uma diferença grande. É uma pergunta muito importante. Aliás, porque esta confusão existe e é importante dizer que se um coach identificar questões que não são do domínio do coaching, tem o dever de reencaminhar para um psicólogo, por exemplo. Qual é essa diferença? Nós não trabalhamos o passado. Nós podemos ir ao passado e identificar a razão pela qual alguém se sente limitado em alguma determinada área da vida. Mas nós não fazemos todo o nosso trabalho no passado. Quando identificamos que há traumas ou que há questões mais profundas a trabalhar, não é esse o nosso objetivo. Nós focamos no presente, não é? No estado atual e no estado desejado, a linguagem do coaching. Sim. Portanto, presente e futuro. Há uma definição que eu li, por acaso já não me lembro, mas que dizia que o coaching é para quem está bem e quer ficar ainda melhor. Exatamente. Reveste nisso. Completamente. Até porque é preciso querer alterar. Não vale a pena vir fazer sessões de coaching se quer continuar a fazer os mesmos processos e a achar que se vai ter resultados diferentes. Diferentes com os mesmos processos. Portanto, tem que haver essa motivação de querer fazer diferente. Quantas sessões até um aluno começar a ver resultados e a mudar, lá está, a mudar a atitude? Em termos de autoconhecimento, isso pode acontecer em 2 ou 3 sessões. Para um trabalho ficar para a vida, ficar tatuado, convém que seja feito durante 6 meses. O que muda é a relação entre o coach e o cliente. No início é mais uma passagem de ferramentas. Depois a relação, no meu caso, não é? A relação vai alterando, não é? E às vezes já há uma parte de orientação, pessoal ou profissional, há uma partilha, ou seja, em vez da sessão de coaching se concentrar apenas na passagem de ferramentas, começa a haver um diálogo. Portanto, é a relação de coaching que se altera. E quando é assim, às vezes, são processos que podem demorar 1 ano, 2 anos. Fabuloso, é ótimo, é ótimo. E depois
depois ficamos viciados ideais. e queremos para a vida. Não há clientes a quererem casar contigo. Temos que manter a chamada distância amorosa. Obviamente. Antes de ires embora, Luísa, mais uma estratégia para amanhã chegarmos ao trabalho e estarmos mais motivados. É essencial sabermos responder, no meu entender, a esta pergunta: porquê é que eu estou a fazer o que estou a fazer? Seja na vida pessoal ou profissional. Se nós soubermos todos os dias responder a isso, somos felizes. Ok, boa dica. Porquê é que estamos a fazer o que estamos a fazer? Exatamente. Obrigada. Obrigada. Luísa Vasconcelos, na RFM.